pegar a sua revista eletrônica, que é o nosso boletim. Se não tem, peça para o seu líder de célula te enviar. Pastor, por que nós não temos uma revista impressa? A nossa revista tem 20 páginas. Se ela fosse impressa, ela teria as mesmas 20 páginas. Eu não sei se você carrega uma revista consigo de 20 páginas. Eu não carrego. Hoje a maioria das pessoas lê eletronicamente. Então é mais prático. Com certeza o seu celular, assim como o meu, está sempre comigo. E então você pode chegar na célula, ou no seu trabalho, ou no intervalo de almoço, e ler toda a revista. Quantos recebem a revista? Deixa eu ver. Quem não recebe pode receber, tá? Só o motivo também de não imprimir, além de custo, claro, é poder fazer esse contato agora que eu estou perguntando. Se você não recebe, alguém dos nossos líderes vai pegar o seu telefone e vai te enviar a revista, aleluia. E aí vai te convidar também para você participar de uma célula, amém? Bem, pegando então aí a sua revista, se não, você pode abrir em Atos capítulo 1 e versículo 11. Como hoje é ceia do Senhor, nós não temos o Domingo Kids, que é o nosso tradicional trabalho com crianças. Então eu peço que você dê uma olhada, mantenha suas crianças, porque nós temos aqui escadas, isso é perigoso. Tem gente lá guardando a portaria, não tem problema, mas a minha preocupação maior é com escadas. Então, capítulo 1 do livro de Atos e versículo 11, diz assim: E esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Jesus então, preste atenção, foi assunto aos céus, e a maneira que ele ascendeu, ele também vai descer. Quantos sabem que Jesus voltará? Aleluia. Se você não sabe, eu gostaria de me dizer, porque eu estou chamando essa mensagem de orar e vigiar, a volta do Senhor em 2 momentos. É muito importante, e eu gostaria de orar pedindo revelação do Senhor sobre a sua volta. Meus irmãos, se já estava próximo à vinda do Senhor, agora muito mais. Eu vou ler alguns versículos aqui para você, que os nossos amados irmãos, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 1000 anos atrás, quando liam esses versículos, eles não conseguiam compreender. Por exemplo, o Senhor voltará nas nuvens e todo olho verá. Como que todo olho verá? Se esse versículo, que era lido há 200 anos atrás, os estudiosos bíblicos liam e ficavam pensando: todo olho verá? Será que Jesus vai aparecer lá em Israel, porque ele vai descer no Monte das Oliveiras? Quando ele descer no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar ao meio, diz Malaquias. Ele vai entrar pela porta dourada, que está fechada. Se você já foi a Jerusalém, se não, você pode ver lá em frente ao Jardim das Oliveiras, que está no Monte das Oliveiras. Em frente tem a esplanada do templo. O templo, na ocasião da volta de Jesus, já estará reconstruído. Ele vai entrar pela porta que os muçulmanos fecharam, porque eles pensam: o Messias vai entrar aqui, nós vamos fechar a porta. E para tentar impedi-lo também, eles colocaram um cemitério. Então, quando você for a Israel, recomendo que você vá, especialmente com o pastor Aloysio, porque a riqueza é ainda maior de conhecimento, de ministração. Ele ministra lá para nós, ensina. Então, ele entrará por aquela porta, irá até o templo. Pastor, hoje tem o templo? Não, hoje tem a esplanada do templo. A única coisa que tem do templo é aquela parede chamada Muro das Lamentações. Aquela é original. Por isso que os judeus ficam lá rezando assim, porque é assim que eles rezam, fazendo esse movimento. E o que eles estão fazendo lá? Eles estão declarando salmos. Eles estão invocando o nome do Senhor, para que o Senhor restaure aquela casa. E nós sabemos pelas Escrituras que será restaurado. Quem vai restaurar
aquela casa? Os judeus. E a Bíblia diz que o anticristo vai sacrificar lá dentro. Quando ele sacrificar lá dentro, quebra aliança com os judeus. Aí começa um tempo chamado Grande Tribulação. Bom, fecha parênteses. Vamos então voltar aqui para Atos capítulo 1, versículo 11. E esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, voltará da mesma maneira. Eu pergunto, como que Jesus ascendeu? Bom, aqui agora à noite não dá para fazer a mesma ilustração. Mas se você já viajou de avião, você sabe que quando você olha assim, está vendo as nuvens. Mas quando você viaja num voo que tem nível de cruzeiro, você atravessa aquelas nuvens e tem outro céu, não tem? Você olha assim, está tudo azul, não tem mais nuvem. As nuvens estão debaixo de você. Aquele céu, você não consegue enxergá-lo daqui. Então, a primeira parte, onde Jesus estava, no Monte das Oliveiras, e foi assunto, os discípulos conseguiram ver, sim ou não? Tem alguém aí? Então, essa parte é chamada a parte visível. Todo olho viu. E a outra parte, aqui das nuvens, acima das nuvens, até o céu. Eles não conseguiram ver, é a parte invisível. Então diga, a primeira parte, visível. A segunda parte, invisível. Então o Senhor voltará da mesma forma como Ele foi. Ele voltará em duas etapas. Uma visível e a outra invisível. A primeira então, do trono até as nuvens, invisível. Então você não consegue ver. Do trono, vamos supor agora, vamos pensar, o trono de Deus ele está descendo, porque ele está voltando, amém? Onde Jesus está agora? Segundo as Escrituras, assentado à destra de Deus Pai, nas alturas. Então, ele, fazendo aqui a ilustração, sairá do seu trono e voltará. Ao voltar, você não conseguirá vê-lo do trono até as nuvens. Essa é a parte invisível. A outra parte, depois das nuvens até o Monte das Oliveiras, essa é a parte visível. Todo olho verá. Então, na etapa invisível, a Bíblia compara essa volta com um ladrão na noite. Um ladrão dá telefonema avisando que hora que vai assaltar a casa? Um ladrão de meia tigela esse, né? Então, qual que é a moral da história? Fala para o irmão que está do seu lado, você tem que vigiar. Não sabe que hora que vem o ladrão. Você precisa estar atento. O que Jesus vem, entre aspas, roubar? O que ele vem pegar aqui na sua volta? Muito bem, alguém disse a igreja. Ele vem pegar toda a igreja? Não, aí é que a vigilância serve para nós. Percebe? Porque talvez você pense, ele vem buscar toda a igreja. Então, pastor, aleluia, estamos na graça, vamos ficar aqui, não precisa fazer muito esforço, porque agora eu estou debaixo da graça. Não precisa nem congregar, não precisa nem participar de uma célula aí de culto, esse negócio de liderar, para quê? Nós estamos na graça. E aí as pessoas então deixam de vigiar, e aí elas estão confortavelmente sem se envolver no reino de Deus. Existem pessoas assim? Crentes, existem crentes assim? Esses crentes vão para o inferno? Por que não vão para o inferno? Porque são filhos, isso mesmo, são salvos. E você aprendeu que você tem segurança eterna. Uma vez que o Senhor te salvou, ninguém pode tirar você das mãos dele, amém? Agora, ele voltará. E quando ele voltar, no chamado aspecto invisível, ele vem para levar algo como um ladrão. O que ele vem para levar? Fala comigo, os vencedores. Então, quem são os vencedores? São aqueles que estavam vigiando, são aqueles que estavam atentos, são aqueles que estavam vigilantes.
eles não estavam vivendo a vida como as pessoas normais vivem. Quando alguém está vigiando, o que ele precisa fazer? Ele precisa tomar certos cuidados, não é? Então, essa noite foi interessante. A Bíblia diz que ele é a brilhante estrela da manhã. E eu estava pesquisando sobre isso. A brilhante estrela da manhã, na verdade, é um planeta. Mas ela geralmente aparece nos céus às 5 horas da manhã. E os estudiosos dizem que é a hora do sono mais pesado. Moral da história: para você ver a estrela da manhã, você tem que acordar enquanto todos estão dormindo. Você entendeu? O que é o normal às 5 da manhã? Todos estarem dormindo. Então, um crente vencedor é um crente que não está vivendo uma vida como todos os outros crentes. Ele está vigiando. Então, 2 Tessalonicenses diz que ele virá e todo olho o verá. Bom, não pode ser como ladrão, tem que ser então em um outro momento. Então eu fiz a ilustração nessa manhã e vou fazê-la agora novamente. Pedir ajuda aqui do pastor Gerson. Pastor Gerson, fica aqui ao meu lado direito. Então, preste atenção, a volta do Senhor acontece em quantos momentos? 2. O primeiro momento, ele vem como ladrão à noite. É um momento invisível, do trono até as nuvens. Aquele primeiro momento, ele vem para roubar algo, tirar algo da terra. Ele vem para tirar quem? Os vencedores. Todos os crentes? Olha, pense comigo. Se fosse todos os crentes, que vantagem que tem o crente fiel? Teria alguma vantagem? Não. Você acha que Deus vai fazer diferença entre os fiéis e os infiéis? Vai ou não? Você faria? Pense que você tem 2 filhos. Nós temos a parábola dos 2 filhos, né? Do filho pródigo e do filho que permaneceu na casa. Os 2 são crentes, os 2 estão na casa. Se você acha que Deus vai recompensar o fiel, sim ou não? Vai. Então, nós, lá da minha casa, meu pai e minha mãe estão aqui, nós somos 4 irmãos. 2 homens, tem o Adriano, e 2 mulheres, a Elaine e a Elisângela. Então, o meu pai e a minha mãe vão deixar uma herança. Amém? Aleluia? Já está deixado. E aí, ele pode fazer alguma coisa com relação à herança? Não, o juiz vai determinar o que vai ser feito. Vai haver uma separação, não é? Igual entre as partes. Mas, com relação a uma empresa, por exemplo, nós temos lá direitos iguais, 4 partes. Mas ele pode escolher quem vai ser o presidente. Quem vai ser o presidente da empresa? Aquele filho que é mais qualificado, ou aquela filha que é mais qualificada. Quantos irmãos estão me entendendo? Uma é a herança, outra coisa é a recompensa. Então, fecha parênteses. Ali o pastor Gerson representa os vencedores. Ele é arrebatado, porque Cristo vem buscar os vencedores. Quando o Senhor Jesus vier como ladrão e buscar os vencedores, começa um período aqui. Como é que é o nome desse período? Grande? Por que grande tribulação? Porque a Bíblia que diz que haverá tribulação tal que nunca houve sobre a terra. E quando esse período passar, tem crentes aqui ainda? Tem? Quem são os crentes que ficaram na grande tribulação? Aqueles que não vigiaram. Então, olha o amor de Deus, quanto ele é grande. Ele queria levar os crentes todos ali. Mas você sabe, estarão 2 no campo. Um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 mulheres no moinho. Uma será tomada e a outra será deixada. Você percebe que a ilustração bíblica é maravilhosa. Estarão 2 homens na igreja? No cinema. Aonde?
Significa que eles estavam trabalhando. Estavam duas mulheres no moinho. Significa que elas estavam trabalhando. Moral da história: não pare a sua vida para esperar Jesus voltar. Continue vivendo a sua vida normalmente, trabalhando, estudando, casando, se dando em casamento, etc. Até que ele virá como ladrão. Mas o apóstolo Paulo diz que você deve ser casado como se não fosse. O que é isso? Não se embriague com o casamento. Você deve trabalhar como se não trabalhasse. Não se embriague com o trabalho. Você deve pastorear como se não pastoreasse. Não se embriague com o ministério, porque tudo é dele, por ele e para ele. Aqueles crentes então que não estavam vigiando, não é o caso do pastor Gerson, é o meu caso, não estavam vigiando, vai ter esse tempo para amadurecer. Só que tem um detalhe: aqui nesse tempo os crentes serão perseguidos. Perseguidos por quem? Pelo anticristo. E você se lembra que o anticristo vai marcar todos os que vivem sobre a face da terra. Se dá para entender por que ele vai marcar? O que você acha? Ora, são 7 bilhões de pessoas vivendo hoje no planeta. Se estarão 2 no campo, e se a proporção bíblica for essa mesmo, nós temos dos 7 bilhões, 2,5 bilhões de cristãos. Vamos supor que a proporção bíblica é essa: 2 no campo. Dizem alguns estudiosos que é isso. Dos 2,5 bilhões ou 2 bilhões de cristãos, metade será arrebatada. 1 bi. Você acha que se sumir 1 bi como um ladrão da noite vai fazer diferença no planeta? Vai quebrar tudo. Vai quebrar a moeda, vai desvalorizar a propriedade. Milhares e milhares vão morrer, porque estarão dirigindo aviões e desapareceu o piloto. Estarão dirigindo ônibus, estarão dirigindo carros, estarão fazendo operações, estarão, enfim, vão desaparecer do mercado financeiro, donos de corporações, empresas, colapso global. Vai ter que se levantar então uma liderança mundial para organizar o mundo. Pastor Jéssica, pode sentar. Muito obrigado. Então, aqui que a gente, desculpa. Então, vai ter que se levantar uma organização mundial. Ei, vamos ver quantos bilhões de pessoas é que sobraram. Então, é necessário fazer um cadastramento. Mas esse cadastramento é biométrico. Ele é através, de um chip, ou através de algo que é colocado na sua testa e aqui na pele da sua mão. Os irmãos estão entendendo? É difícil entender isso? É difícil ver isso hoje? Mas vem cá, há 200, 300 anos atrás, dava para imaginar? Era mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Se Cristo estava voltando há 200 anos atrás, hoje está mais perto da volta dele? Sim ou não? Vamos falar de fatos jornalísticos, não é Bíblia não, tá bom? Por que eu estou falando isso para você? Porque o Senhor Jesus disse que quando Ele voltasse, seria como nos dias de Noé. Como nos dias de quem? E havia nos dias de Noé uma coisa estranha, uma criatura chamada Nefilins, que era fruto da relação de anjos caídos com as filhas dos homens, mulheres. Nasceram gigantes da terra. Esse nome está na Bíblia, não sei o que estou inventando não. Nefilins, que eram os gigantes da terra. Se você for estudar a mitologia grega, você vai ver lá o Minotauro, você vai ver a Medusa, você vai ver outros Nefilins, que eram criaturas bestas. Pastor, o que você quer dizer com isso? Jesus disse que seria como nos dias de Noé. E para reconhecer a sua volta, nós deveríamos
aprender a fazer a leitura. Por exemplo, hoje pela manhã, ao ministrar aqui, o céu estava carregado de nuvens. Então Jesus disse: ora, vocês sabem ler os sinais nos céus, se vai chover ou se tem sol. Por exemplo, eu aprendi lá, meu pai e minha mãe, lá no Goiás, se está de tarde assim e está vermelho o céu, vai fazer frio, não é? Não é isso? Vai fazer frio. E é assim mesmo, faz a leitura. Agora, vamos fazer a leitura de hoje. Volta na semana passada, quando os cientistas chineses anunciaram que fizeram um clone de 2 macacos. Alguém viu essa reportagem? Viu? Ok. 2 macaquinhos, né? Fizeram um clone. São os primeiros clones? Não. Mais de 20 anos atrás, alguém pode me precisar aí na internet quanto que foi a clonagem da ovelha Dolly? Foi mais de 20 anos. Mas pesquisa para mim, para ser exato. O primeiro clone foi da ovelha Dolly. Engraçado, né? Por que fez um clone de uma ovelha? Por que não fez de um rato de laboratório? Tinha que ser uma ovelha? É sugestivo para você o clone de uma ovelha? É? Porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Porque quando Abraão sacrificou Isaac, tinha lá um cordeiro. Fizeram um clone justamente de uma ovelha. Por quê? Porque é uma leitura, são sinais dos tempos. Alguém já pegou aí? 5 de julho de 96, tem mais de 20 anos. Não é verdade? Vai fazer aí então 22 anos. Irmãos, eu lembro desse negócio. Já era crente, 96, né? Já era crente, converti em 95. Fiquei chocado. E para mim aquilo ali já eram os finais dos tempos. Passaram 22 anos. A ovelha Dolly nem morreu ainda. Já morreu? Tadinha. Nem posso dizer Deus a tenha, sabe por quê? Porque aquilo não foi Deus que criou. Aquilo não foi Deus que criou. É uma besta fera. Eu nem sei onde que ela está agora. Esse negócio. E aí, então, agora, pastor, mais 22 anos depois, fizeram de 2 macacos. Qual que é a relevância? Ei, quando você olha para as nuvens e está tudo escuro, é sinal que vai ter sol ou chuva? Muito bem. Quando fazem um clone, 22 anos atrás, de uma ovelha, é sinal de que a figueira está com flores. Mas 22 anos depois, fazem de 2 macaquinhos. Qual que é a diferença, pastor, da ovelha para o macaco? É uma diferença genética. O macaco é 95% igual ao genoma do homem. Copiou? Significa que aquela figueira que estava com flores, agora já frutificou. Quer dizer, ele está mais perto do que 22 anos atrás. Quem está me entendendo? Amém. Você entendeu por que ele mandou vigiar? Todo mundo lê essa notícia e passa batido. Você lê a notícia e fala: meu Deus, ele está às portas. Pastor, isso é sinal do arrebatamento? Não, para o arrebatamento não tem nenhum sinal. Mas para a volta de Jesus nos ares, sim, tem um sinal. Então a primeira coisa é que ele virá como ladrão. Já te falei, Apocalipse 3,3 diz: lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende. Porquanto, fala comigo, se não vigiares. Quantos querem vigiar? Eu quero vigiar mais. Eu quero vigiar mais. Porque eu não quero ser tomado naquele dia de surpresa. Porque a Bíblia diz que ele vem uma hora desconhecida. Ele vem como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Por que o efeito do arrebatamento é surpresa? Para ser justo com os fiéis. Quem é fiel está vigiando. Quem não está nem aí, ele está como nos dias de Noé.
comendo, bebendo e se dando em casamento. Veio o dilúvio e surpreendeu a todos. E ele veio também, no terceiro aspecto, para buscar os vencedores. Eu já lhe expliquei, e os vencedores são aqueles que estão vigiando. Por que ele vai arrebatar os vencedores? Ora, porque é uma recompensa. Quem quer ir na primeira viagem? Qual é a primeira viagem? Qual é a primeira viagem? E a segunda viagem? Ela é depois da grande tribulação. Aí só tem duas alternativas, preste atenção. Porque vai que você fica, né, Débora Cascão e Marcos Amorim, né? Essa é uma coisa muito boa quando você tem celular, essas coisas, porque eu posso chamar o seu nome, você não está aqui às vezes, né? Não te condeno não, eu também faço isso muitas vezes, mas eu estava pensando, você pode estar de corpo presente, mas ausente aonde? Aqui, ó. Você pode estar fluindo aí no seu Instagram, no seu Facebook. Fique em paz, porque Deus não manda raio na cabeça dos crentes que não estão vigiando. Por que o pastor vai mandar? Não, deixa os irmãos, deixa ele ser livre. Eu vou pôr bloqueador de celular no culto. Para quê? O Espírito deixou ele livre até para ele pecar, aprontar. Ele não morre porque está pecando ou porque está frio, na verdade. Mas vai ter um dia que vai separar o fiel, sim ou não? Vai ter um dia, não vai? Esse dia vai ser glorioso, porque esse dia a justiça de Deus vai ser revelada. Porque hoje fica parecendo que não vale a pena ser fiel. Tem hora que você não fica pensando, gente, aquele fulano lá, ele não está tão comprometido, mas parece que não acontece nada com ele. Diga o seguinte, fala comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor virá para buscar os fiéis, dos quais eu sou participante. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, se você ficar, é necessário que pastores fiquem, viu? É necessário, espero não ser um deles. Eu não estou candidatando não, mas é necessário que pastores fiquem, porque eles vão ensinar a igreja. Aquele pastor hoje ele está desviado. Ele está pregando, mas ele está desviado dentro da igreja. É a dracma perdida na casa. Está na Bíblia, gente. Ele está trabalhando de pastor, mas ele está desviado. Ele vai ter que ficar, porque a hora que arrebatar a membresia dele, ele acorda. Fala, meu Deus, fiquei. Agora ele lembra. Aí é o seguinte, só tem duas opções, lembra que eu falei? Ou vai ser perseguido e morto, porque nem o crente vai receber a marca, nem o crente, porque crentes não recebem a marca, eles já sabem que é do diabo. Crentes, eles não fazem certas coisas. Crentes ajoelham ao pé de uma estátua, hein? Não tem nenhum crente, nenhuma denominação que faz isso, nenhum. Todo crente, qualquer denominação que você imaginar, ele sabe que vai ter uma marca, é a marca da besta, e é na testa e na mão, e o número é 666. Todo crente sabe disso. Do assembleiano ao videriano, todos sabem. Ele não vai receber. Pastor, mas e se receber? Se receber não é crente. Simples. Agora, como ele não vai receber, ele não vai comprar, ele não vai vender, ele não vai ser cadastrado, não tem identidade. Tive fome e me deste de comer. Estava preso e foste me visitar. Estava nu, porque eu fugi, não deu tempo nem de pegar roupa, e me vestiste. Você acha que isso é para preso lá na cadeia, né? Não, é para o crente que ficar aqui. Para o crente que ficar aqui, ele não vai comprar. Alguém vai ter que dar comida para ele. Então, pessoas ímpias vão servir a igreja de Jesus. Deus vai dar para eles uma recompensa. Pessoas ímpias, não são crentes, vão dar roupa para os crentes que estão aqui, vão esconder na sua casa. A polícia vai chegar lá e vai perguntar: tem mais alguém aí ou só a sua família? E lá no porão dele está guardado 20 crentes, 50 crentes, 100 crentes, ou quem sabe milhares
de judeus, como fez Oscar Schindler. Vai ter uma recompensa diante de Deus. Isso é outro assunto. Agora, então, ele vai ser visto por todas as tribos do céu. E aí eu quero concluir com isso. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Até quantos o traspassaram. Como que é possível isso aqui? Eu fico pensando um pastor como Finney, Spurgeon, Wesley, George Whitefield, liam isso aqui há centenas de anos atrás. Eles ficavam pensando: ele vem nas nuvens, tá? Todo olho verá. Como que todo olho verá? A imagem que ele tinha era turva. Hoje, para nós, todo olho verá. Dá para entender? Sim ou não? Jesus está voltando lá no Monte das Oliveiras. Tem milhares de telefones celular apontando assim, fazendo uma live aí no Facebook, ao vivo. E o mundo inteiro está vendo. Agora, eu pergunto: isso faz com que a compreensão bíblica hoje esteja mais perto da volta do Senhor Jesus? Amém. E será, como eu te disse, no fim da grande tribulação. Ele virá nas nuvens e todo olho o verá. Fique de pé onde você está. Vamos orar pela volta do Senhor Jesus, porque Ele virá com os santos vencedores para buscar a sua igreja. E eu quero terminar lendo com você o Salmo, o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 19 e o versículo 11. Todos nós vamos ler juntos, porque esse trecho bíblico é o trecho da volta do Senhor Jesus. Aleluia. Apocalipse 19, 11. Pastor, qual que é o objetivo ao pregar essa mensagem? O objetivo é variado. Primeiro, você precisa anunciar a volta do Senhor. Eu fiz um propósito. Eu vou mandar para o grupo lá da família. Vocês estão lá também? Está cheio de ímpio lá. Mas todo domingo não, porque a mensagem sai segunda-feira, eu mando para lá. Se eles ouvem ou não sei. Mas eu preciso anunciar que Ele vem. Preciso anunciar que Cristo está voltando. E você precisa anunciar para os da sua casa, para os do seu trabalho, para os irmãos da igreja. Não só da videira. Os da videira estão ouvindo. Mas e outros irmãos? Que essa mensagem não é comum ser pregada. Não é uma mensagem que você vê sendo ministrada sempre. Na verdade, recentemente eu vi um líder de uma grande denominação. Mandaram uma pergunta para ele: fulano, a besta que emerge da terra, que tem 10 chifres, etc., de Apocalipse, quem é? Aí ele falou: olha, muito difícil o livro de Apocalipse, não recomendo que você leia, você vai ficar muito confuso. Esse livro é só para pessoas estudadas. Eu fiquei pensando, tá vendo? Enquanto nós estamos aqui nos debruçando já há 4 semanas sobre a volta do Senhor Jesus, outros estão dizendo: esquece essa mensagem, deixa isso para lá, isso não vai trazer nada para a sua conta bancária, não vai trazer nada para a sua casa hoje. E uma coisa muito interessante sobre aqui, sobre arrebatamento, é que ele vem para buscar os vencedores, né? É o trigo que está pronto para ser colhido. Sabe uma curiosidade sobre o trigo? Quando ele está pronto para ser colhido, está na hora da colheita, ele fica dourado, ele dobra, porque os grãos pesam e a raiz solta. Ele está dizendo assim: vem me pegar, vem me colher, já estou pronto. Você sabe, os crentes que vão ficar são aqueles que ainda estão com as raízes muito fortes nesse mundo. Eu queria cantar com você: Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos ministrar ao Senhor, depois nós lemos o texto. Vamos cantar sobre a volta do Senhor Jesus.
que formou tu. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ministra ao Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor. Está vestido sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia! Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro de lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus, teu nome é força, é
vida. Misteriosa água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida. Água viva. Misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Toda a criação, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração e vamos encerrar dizendo assim: diga comigo, Senhor Jesus, desperta em mim a fome e a sede pela volta do Senhor Jesus. Espírito Santo, abra os meus olhos para que eu possa vigiar mais. Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja, vem buscar a tua noiva, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quero encerrar essa reunião da mesma maneira que fizemos nessa manhã. Nós